Voltamos à paz agora com a quinta aula de poimênica. Hoje é dia 15/5. Então vamos dar continuidade à nossa matéria. Agora vamos falar mais especificamente de atribuições do pastor. Então, vamos estar falando a respeito do que o pastor faz. Há muita dúvida, em relação ao que o pastor faz. Há um tempo atrás aí a gente foi numa igreja e o tema da mensagem, estava com o pastor Klaus, e nós fomos convidados para ver esse debate. O tema da mensagem é assim: pastor serve para quê? Pastor serve para quê? É muito subjetivo isso, nos dias de hoje. Para que serve? Para que precisa de um pastor? Para que serve o pastor? Qual é a atribuição do pastor? Pastor não é uma profissão, mas muitos enxergam como uma profissão. Pastor não é um serviço voluntário. Um pastor não pode ser voluntário. Pastor voluntário? Não. Por quê? Porque você acabou. Acabei de falar. Obrigado, Ale. Pastor é vocacionado. O que é um pastor voluntário? Ele é pastor em algumas horas, É aquele cara que vai, ele faz um casamento, ele faz alguma coisa, tal. Tem um título, mas ele não exerce o pastorado, Mas isso não é o pastor. O pastor, ele tem as suas atribuições. Então a gente precisa saber o que o pastor faz, o que é a atribuição do pastor e o que não é a atribuição do pastor. Por exemplo, o que não é a atribuição do pastor: pegar uma pessoa na casa dela, botar numa cadeira de roda, ou botar num carro e levar para o hospital. Essa não é a atribuição do pastor. Por quê, Cris? Perguntei para a pessoa certa. Por que não é a atribuição do pastor fazer isso? Ele pode fazer? Pode fazer. Numa emergência, ele vai fazer? Ele vai fazer. Mas isso não é a atribuição dele. Quando eu falo não é atribuição, a pessoa não pode cobrar isso do pastor. Deu para entender? É obrigação dele. Não, você tem essa obrigação. Por exemplo, a pessoa liga para mim e fala assim: você tem a obrigação de vir aqui e fazer isso. Não tem. Não tem. Eu não tenho obrigação de fazer isso. Isso não faz parte do quê? Da minha atribuição. Por exemplo, o senhor é advogado, não é? A sua atribuição é o quê? Pegar a causa do cliente, ouvir o cliente, entender qual é a causa, juntar o processo, estudar, dar entrada no processo. Mas quem julga é o senhor? Quem julga é o juiz, porque não é atribuição do advogado julgar. Mas o cliente quer cobrar do advogado. Deu para entender? Deu para entender, senhor Fernando? Doutor Fernando? Deu para entender o que eu falei? É sua atribuição julgar? Mas o cliente não cobra de você quando ele perde a causa? O cliente quer sempre ganhar. Ele quer sempre ganhar. Não lisa não sai na minha gente não, doutor. O cliente, ele vai cobrar de você. Quando você ligar, o cliente, vamos supor, o cliente vai, tem vários casos, é claro, eu estou brincando com ele, Mas eu que entro com um processo, eu vou cobrar do meu advogado. Falar que você não fez nada, você é um incompetente. O advogado não ganha, o processo eu não ganho, O advogado é incompetente. Mas não é o advogado que julga. É verdade. O advogado pode juntar as provas, fazer o melhor e tal, mas quem vai julgar é o juiz. Porque é a atribuição do juiz. Entendeu? Agora, vamos ver se vocês vão entender o que eu vou falar agora. Fiquem ligados. Anteninha ligada. O advogado chega e fala assim, conta comigo que essa causa está ganha. E aí, senhor Marco? Já faz o cheque, já. Pode contar que essa causa está ganha. Faz o Pix. E aí, senhor Valmir? Vamos para o pastor. Pode se comprometer. É a atribuição do pastor que a pessoa seja curada? Não. Isso pertence a ele? Não. Que
que há, por exemplo, uma esposa que procura o pastor e ela fala assim, eu queria que a minha família viesse para o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O pastor pode garantir que a casa dela vai servir ao Senhor? Não. O pastor pode garantir que o marido dela vai servir ao Senhor? Então isso não é a nossa atribuição. A nossa atribuição não é, diga assim comigo, não é. Ó, vocês são pastores agora, tá? Vocês são pastores, então diga assim comigo, eu como pastor, a minha atribuição, não é dar garantias. Eu não tenho garantia de nada. Você não pode prometer nada, você não pode dar garantia de nada. Muitos pastores, eles falam, não, tal, você tem que orar, você tem que falar, irmã, vai dar certo em nome de Jesus, vamos orar, vai dar certo, vai dar certo. Mas você também tem que ser muito claro e verdadeiro e falar assim, pode até não dar certo. Deu para entender o que eu falei? Sim. Preparar, está dentro do ensino. Porque se você dá garantia, você está se comprometendo com uma coisa que não depende de você. Não depende. O milagre não depende de você. A conversão de uma pessoa não depende de você. Entendeu? Uma coisa que não depende de você. Crescimento da igreja não depende de você, depende de Deus. Qual é a sua atribuição? A sua atribuição é pregar. Qual é a sua atribuição? Pregar, ensinar e operar milagres. Fazer a igreja crescer não é. A atribuição de fazer a igreja crescer, quem dá o crescimento, Paulo falou, quem dá o crescimento da igreja é Deus. E às vezes Deus dá o crescimento, mas Deus dá o crescimento do jeito dele. Às vezes sua igreja não vai crescer em número, mas ela cresce em qualidade. Ela cresce em membros mais maduros, em pessoas que vão te ajudar mais, em pessoas que elas vão se capacitar mais. Quando a igreja regride. Oi? Quando a igreja regride. Quando a igreja regride, tem vários fatores. Por que uma igreja perde membros? Vamos supor, você está ali pregando, você está ali ensinando, o milagre está acontecendo e a igreja está perdendo membros. O que pode ser? Algum problema existe ali, ao meu ver, né? Algum problema na liderança existe. Pode ser, mas pode ser assim, Jesus fala assim, quando a árvore está cheia de frutos, eu venho e podo a árvore para que ela dê mais frutos. Eu acredito que a igreja encolhe, ela começa a perder membro quando ela para de dar fruto. Sim. Esse é um sinal. Então como que eu faço que a igreja dê frutos? Praticar o ensino. Como que aqui na Quírios a gente produz frutos? Jornada do membro todo mês, praticamente. Jornada do membro todo mês. Batismo todo mês. Ensino, toda semana tem ensino. Campanhas, 3 meses que tem ensino. Evangelização, né? Oi? Evangelização do 2K. Cultos de intercessão, cultos de jejum todo mês. Live de oração todo dia. Uma igreja presente, né? A igreja está dando fruto. Uma igreja ativa. Não é só o pastor que vem pregar no domingo, ele abre a Bíblia, prega a palavra, todo mundo acabou. A igreja você só vai ver no domingo, no outro domingo. Você não tem coinonia, você não tem comunhão, você não tem vida, você não dá fruto. Vai ver lá a escola bíblica coinonia, vai falar tudo disso. Se a igreja ela começa a encolher, porque está faltando essa coinonia, está faltando esse dar fruto. O dar fruto ele envolve todas essas coisas. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou frutificando, não estou? Estou exercendo o meu ministério. Vocês estão aqui, vocês estão frutificando, então aprendendo mais de Deus, para sair daqui e também isso que vocês aprenderam, ensinar. Aí vocês vão dar fruto. E aí quando você estiver produzindo, tiver muita árvore e estiver muito carregado, o que acontece? O que Deus faz? Vem, poda, esse podar é tirar alguns frutos que estão muito pesados, né?
tá? Para que essa árvore dê mais frutos e continue frutificando. Entendeu? Então a nossa preocupação, às vezes, é muito exercer o dom que Deus nos deu. Mas eu preciso também olhar para o fruto que eu estou produzindo na sua vida como pastor. Eu estou exercendo amor na sua vida? Estou falando no geral. Eu estou exercendo fidelidade? Paz? Quando você me vê, você enxerga paz na minha vida, né? Isso de um modo geral, entendeu? Quando eu falo com você, você enxerga paz? Não, não enxerga. Então, eu não estou produzindo esse fruto na sua vida. Eu estou produzindo misericórdia? Por exemplo, eu fui muito perdoado. Aí quando acontece comigo, eu não perdoo. Aí eu não dou fruto. Deu para entender? Sim. Então, e onde que eu produzo fruto? Entre os meus irmãos, entre a igreja. Aí essa igreja vai ser uma igreja frutificada, uma igreja forte, uma igreja, né, que ela vai estar exercendo os frutos. Aí essa igreja vai crescendo, crescendo, crescendo. Entendeu? Fala, Marcos. Não, assim, a gente já viu alguns exemplos. Você já está na quarta pergunta, a quinta já. Já é, né? O Romino fez uma pergunta, ele está com a cota em cima, pode fazer. Tô brincando. Eu conheço uma igreja que entrou no modelo lá dos 12, a igreja foi bem pressionada a exercer aquele modelo, e muitas pessoas não concordaram. E a igreja, que existia quase 500 membros, hoje se reduz a 80. O pastor continua sendo pastor abençoador, continua exercendo as funções dele, mas muitas pessoas saíram da igreja. Então, e aí, pastor, eu queria perguntar sobre isso também, sobre uma questão da realidade espiritual da região, sobre isso, né? Potestades, ataques espirituais que existem em algumas regiões. Não sei o quanto que vocês acreditam ou estudaram sobre isso, mas, por exemplo, na região de Perus, existe uma potestade lá e a maioria das igrejas sofre ataque quando chega a 300 membros, as igrejas quebram. E aí há ruptura, saída de membros, há ministérios que saem da igreja e geram outros, enfim. Isso é uma realidade espiritual lá. Deus revelou isso com o pastor, revelou sobre pontos de potestade que existem na região e situações que as igrejas precisavam se unir e orar em função daquilo. E alguns pastores até começaram a fazer um trabalho de oração e de unidade sobre isso. Mas muitos dos pastores ignoraram, entendeu? E aí os problemas sempre que acontecem lá, uma hora ou outra a gente vê uma igreja crescendo e daqui a pouco bruto. E isso acontece lá e é uma realidade. Hoje. Uma realidade hoje. Deus já deu direcionamento com a pessoa, tentamos levantar lá um movimento com pastores e isso não progrediu. Então, assim, nesse contexto, né, que você falou de Deus chacoalha, sim, isso já aconteceu aqui. Muitas pessoas saíram, mas muitas pessoas vêm também. Sim. E, assim, eu vejo que tem os dois lados, né? Tem um lado onde Deus realmente abençoa o ministério, ele cresce, ele evolui, as pessoas andam segundo a direção de Deus, né, a mão de Deus. Mas existe essa outra situação também que é complicada. Né? É verdade. Assim, Marcos, seria muito leviano da minha parte dar qualquer tipo de opinião, né? Porque eu não conheço o contexto da região. O que eu acredito que a palavra de Deus diz é maior o que está em nós do que o que está neles. E eu vou ser bem sincero com você sabe que eu sou sincero com você. Amigo, se eu acreditar em decretos de que a igreja não vai crescer porque existe uma potestade ali, então eu posso acreditar no que Jesus diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a minha igreja. Então eu estou dizendo que Jesus não tem poder para quebrar toda essa potestade. Ponto. Estou sendo bem sincero com você. Mas volto a dizer, eu seria leviano para dizer que não é isso. Eu não sei. Pode ser. Entendeu? Agora, por exemplo,
Por que tem lugares que as igrejas crescem, mesmo sendo lugares cheios de potestades, de contrariedades? Por exemplo, vai ter igrejas dentro do complexo do Alemão, que é um lugar que em volta é potestade de Satanás ali, os traficantes estão ali, os caras colocam uma igreja ali no meio, e a igreja prospera. E aí, me explica. Você entendeu? Então assim, tem os dois lados, tá? Não vou, terceira vez que eu vou te falar, não vou ser leviano e falar que o pastor que teve a revelação não é verdade, não vou falar isso. Só que eu não creio assim. Eu creio que quando o cara começa um trabalho, o trabalho é árduo, o trabalho é difícil. Eu trabalhei no meio de potestades, eu trabalhei, entendeu? Onde eu fui trabalhar era um lugar que só tinha caseiro, era só chácara, e todo lugar que eu olhava era demônio, era espírito. Teve uma mulher que ela tinha a casa dela, e do lado da casa dela, olha o demônio que estava nós estamos falando de novo disso, né? Mas do lado da casa dela, ela fazia uma cabana de lona preta para receber clientes ali. Do lado da casa da família dela. Uma mulher dominada por espírito da Padilha lá, de prostituição. Do lado da casa dela. Meu marido chorava dia e noite, os filhos, as filhas. Aí ela foi lá, para onde que ela foi lá? Para a igreja lá que eu estava. E ela ria na minha cara. Mas Ela falava, você não vai resistir. Hã? Ela se converteu ou não? Se converteu. Formou um grupo de senhoras de Glória a louvor. Deus. Eu vi ela assim, com aquelas pastinhas, né? Porque a igreja que eu vim era meio assembleana, e tinha as pastinhas, ela no meio das irmãs, ela se converteu. E no dia que ela se converteu, foi engraçado, né? Que eu tinha torcido o tornozelo. E eu tinha torcido o tornozelo, não tinha outro pastor para ir lá, né? E era lá em Mailasque, perto de... Ai, como que é aquela cidade? Esqueci o nome da cidade. É São Roque, perto de São Roque. E toda quinta e domingo eu estava lá. Pregando para 2, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas. A igreja começou a crescer. E era assim, era esse pessoal que vinha, né? Então, ela chegou lá nesse dia que eu fui, foi a primeira vez que ela foi lá. Né? A irmã, esqueci o nome dela. Que a irmã Cida levou ela lá, né? Que a irmã Cida que cuidava da igreja lá como diaconisa. E ela levou, e ela levava só aquelas bênçãos, só assim. Imagina, ali foi a minha escola. Ali não tinha gente bonitinha, não. Passou dali, né? Ali foi a minha escola. Era só gente bem legalzinho. E aí essa mulher chegou e ficou sentada lá. Aí eu cheguei, meu sogro foi, eu não podia dirigir, meu sogro foi me levar, né? E aí eu cheguei e na igreja tinha um degrau assim, né? Se você chegava assim, você tinha um degrauzinho assim. E eu de muleta, imagina, pastor de muleta, de terno, gravata, né? Pastor chegando de muleta, né? E a Lê, meu sogro, a Gi, pequenininha. A Gi era bem pequenininha. Eu chegando na igreja, o pessoal todo na igreja já, né? Chegando e tal. Aí quando eu fui pisar no degrau, eu escorreguei e caí no meio da igreja. Eu caí. E aí eu escutei ela rindo. Eu levantei, tá bom, levantei, tá meio bravo, né? Que eu era meio aqueles pastorzão meio bravo, né? Levantei e tal, peguei, aí fizemos louvor, tal, não sei o que. Aí quando eu comecei a falar a palavra, ela começou a manifestar. Quando ela começou a manifestar, foi de gesso e tudo. Eu pulei em cima dessa mulher, botei a mão na cabeça dela e ela... Sabe do Exorcista? Aquela cara eu vi. Era aquela cara. Eu botei a mulher... E ela gritava. E eu não tinha obreiro na igreja. Era só a irmã Cida. A irmã Cida assim... Não me ajuda, né? Eu lá de gesso, né? Sei lá. De muleta, botando a mão na cabeça da mãe. Sai, demônio, em nome de Jesus, sai, eu te repreendo. E tava gritando. E foi expulso o demônio. Aí essa mulher veio, começou a vir, a família dela começou a vir e tal. Ela começou a aprender, se batizou.
começou aí ela e outras também. Aí quando eu deixei lá, elas tinham o grupo das irmãs, bonitinho, que elas louvavam, e ela lá estava no meio, lá, toda feliz, prosperou, porque queimou a barraca lá que ela tinha, o marido dela veio. Esse era o trabalho. Entendeu? Entendi. Mas, gente, eu falo essas coisas para a glória de Deus. Foi tudo escola para mim. Tudo escola. É que assim, pastor, muitas igrejas não tem Eu essa fiquei visão. 7 anos lá. Não tem essa visão. Ó, O trabalho aqui na Mutinga. e lá tinha isso. Eles falavam disso. Aqui nem, eles falavam, por isso que eu estou falando isso. Agora eu vou. Lá foi Universal, lá foi Quadrangular, lá foi Renascer, lá foi Assembleia de Deus. E essa irmã que nos recebeu lá, depois eu conto a história. Ela falou assim, ai pastor, aqui nenhuma igreja dá certo. Eu falei, então nós vamos quebrar isso. Eu fiquei e deixamos, e essa igreja está lá até hoje. Se você procurar no Google, lá Ministério Bethesda Mailasca, que está lá. A gente que começou, está até hoje lá, entendeu? Mas tinha essa fala, aqui em igreja nenhuma fica, aqui igreja nenhuma dá certo. Mas só Deus sabe que a gente passava lá. Eu falei isso já uma vez, né? Que eu estava lá pregando, o cara entrou com um cavalo lá. O cara entrou, o cavalo entrou assim no meio da igreja, subiu assim, e ele com o chapéu, né? Ele olhou para mim, vou te matar. Aí eu saí do púlpito assim, fui andando, o cavalo andando para trás e o cara andando para trás. E o cavalo andando para trás assim, e eu, em nome de Jesus, eu te coloco para fora, sai, sai. E o cavalo andando para trás, o cara indo para trás. Porque assim, a igreja era aqui e o boteco era aqui em cima. Então terminava, o boteco fechava, né? Os bebum descia e o que eles achavam? Eles achavam que a igreja era outro boteco e eles começavam a entrar. Aí foi para tudo convertido. Aí se convertia tudo. Aí a igreja tinha o Ministério das Crianças, tinha o Ministério de Jovens, e não tinha ninguém lá, gente, não tinha ninguém, não tinha nada. E Deus foi dando crescimento, Deus foi dando crescimento. Glória a Deus. Entendeu? Então, pode ser, beleza, mas lute contra isso, ore contra isso, não aceite, fala para ele, gente, então vamos lutar, porque, entendeu? Era essa a bandeira. Era essa a bandeira. Mas assim, às vezes você tem que trabalhar sozinho. Às vezes você tem que ser o Gideão, cara. Você tem que acreditar só você. Às vezes você tem que ser o cara só. Entendeu? Não tem jeito. Tem vezes que você vai ter que fazer as coisas sozinho. Não dá para contar com as pessoas. Tem muitas vezes que eu tive que fazer as coisas sozinho. Não tinha ninguém. Eu fiquei 7 anos lá, não tinha um obreiro, não tinha ninguém para ajudar, não tinha ninguém para substituir. Tinha a irmã lá que era uma bênção, que ela fazia parte da igreja, ela deixava bonita, tudo não sei o quê. Mas eu não tinha um amigo, um irmão assim para estar junto comigo, entendeu? Era tudo lá entendeu? E ali foi a minha escola, ali foi a prova, né? Ali foi uma escola, hoje eu estou em outra escola, eu estou aprendendo de outra forma, entendeu? Mas são escolas que a gente passa, que o pastor passa, são experiências que a gente passa. E precisa ter. Você precisa ter essa casca dura, entendeu? Crescimento, né? Crescimento. Por exemplo, eu pregava para 2, 3 pessoas, eu pregava quase em 50 minutos. E a pessoa ficava lá dormindo, às vezes, né? Ficava dormindo. Aí eu achava que o problema era eu, mas não era. É porque eu não tinha esse discernimento de pregar tanto tempo assim. Uma palavra, eu pregava aquela palavra cheia, assim, que era aquela palavra linda, teológica, cheia de conteúdo. Eu estava estudando, né? Então era o lugar onde eu queria. Mas aquelas pessoas, se eu falasse Jesus te ama, elas já estavam satisfeitas. É verdade. Mas eu fui aprendendo, você vai aprendendo. Entendeu? Aprendi aí por exemplo, você fazer visita. Tinha lugar que eu chegava assim para fazer visita, né? Que eu chegava assim para fazer visita, eu olhava e falava assim, é de paz essa casa? Hã? É de paz essa casa? A pessoa falava, é de paz. Uau. Mas ali dentro estava cheio de espírito. Estava cheio de demônio. Entendeu? Aí eu aprendi que quando você entra numa casa que você vai fazer uma visita, você fala que a paz do Senhor Jesus esteja dentro deste lar. É a primeira coisa que você fala. É a primeira coisa. Porque se ali não tiver paz,
Entendeu? E a aceitação, Não vai fluir. e a aceitação do dono da casa. Aí, por exemplo, olha, presta atenção, quando você entra, né, você fala isso daí, você percebe que alguns filhos eles vão para os quartos. Eles estão na sala, eles vão para os quartos. Entendeu? Porque eles não querem participar daqui. E aí você chama, eu chamava, falava, chama lá sua filha, eu não vou entrar lá dentro, mas chama ela. Aí vinha. Essas coisas você vai tendo experiência. Vamos lá, vamos para a aula aqui. Beleza? Falei muito de mim, né? Não, mas é bom. Glória a Deus, pastor, por essa caminhada que te trouxe até hoje. Mas você entendeu? Mas eu estou aprendendo, Marcos. Eu continuo aprendendo. A vida do pastor é aprender, é ensinar, aprender, ensinar. Você tem tanta coisa para me ensinar, os meninos aprendem tanto com eles, entendeu? O cara nunca pode achar que, por causa das experiências dele, ele é um cara muito bom, sabe? Quando a gente acha que a gente é igual o Sansão, né? Quando o Sansão achou que era, como é que fala? A palavra não é essa, né? Ajudei, não é invulnerável, blindado. Quando o Sansão achou que era blindado, indestrutível. Quando ele achou que ele era isso, ele caiu. Ele caiu. Entendeu? Então a gente é vulnerável. A gente está sujeito a tentações, a dores, a luta, a desânimo, a tristeza, a traição, problemas, dificuldades. Está sujeito, você está sujeito. Por mais experiência que você tenha, por mais vida com Deus que você tenha, você vai estar sujeito a essas situações. Entendeu? E aí você, a sua, como é que eu posso dizer? A sua experiência ela vai ser importante, mas você precisa entender que às vezes não é só experiência. Às vezes você precisa conhecer mais coisas, conhecer outras coisas também, saber de outras coisas também. Está aberto aquele conhecimento, entendeu? E aí vai te dar condição, ser humilde. Sim. Tem que ser humilde. Às vezes se eu estiver com o Silvio em algum lugar e eu perceber que eu não estou legal, o Silvio vai lá. Pô, mas você é o pastor, você é o Daniel. Não, vai lá. Eu não vou não. Seja humilde de reconhecer que às vezes tem um irmão que ele está mais consagrado que você. Não deveria, mas às vezes tem. E não tem problema nenhum nisso também. Entendeu? Vamos lá? Oi? Você não está bem? Fica na sua, fica quietinho. Apesar que assim, o pastor ele é muito exigido, né? Então não dá pra gente falar assim, se você vem pedir alguma coisa pra mim, eu falar assim, eu não estou muito bem, então, cara, Nem combina, talvez. eu respiro fundo, eu falo, Jesus Cristo me ajude. E quando a pessoa vem pedir uma ajuda naquela área que você está sofrendo? Hein? Aí você faz, né? Igual minhas irmãs falam assim, mas você não sabe, eu estou passando pela mesma coisa. Aí o pastor Klaus fala, né? Mas o meu é pior que o seu. Aí começa uma competição de desgraça, né? Não, então não fala não, fala, vamos orar, eu creio que Deus vai agir, eu creio que Deus vai intervir nessa situação. Ele não interviu, aí você por dentro está falando assim, ele não fez, né, não interviu na minha, eu estou passando por isso, mas na sua eu creio que ele vai fazer. Né? Amém. Vamos lá, ó. Então, Efésios 4, 11 e 12. Então vamos lá, o que um pastor faz? Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a primeira coisa que o pastor faz, que a gente já está falando aqui. O que é aperfeiçoamento dos santos? Atribuição do pastor. O que o pastor faz? O que ele faz? Pregar, ensinar e operar milagres. Pregar, ensinar, mas dentro desse contexto aí. Para aperfeiçoamento dos santos, que mais? Tem três coisas que ele fala, pode ler de novo, o 12, lê o 12 de novo. Com vistas ao aperfeiçoamento aperfeiçoamento dos santos.
Ministério. Desempenho. Aperfeiçoamento do Ministério de Edificação. Aperfeiçoar, Ministério Edificar. de Edificação. edificar. Né? É. E o corpo. Vamos ler de novo. Aprimorar, aperfeiçoar e Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Vamos lá. Vai, gente, vai. Vocês fizeram método de estudo bíblico. O que é desempenho? O pastor vai te capacitar para o Ministério. Serviço. Serviço. eu estou capacitando vocês para servir. Não estou? Sim. Tá. Esse é o meu papel. Não é reter, mas é capacitar vocês. Eu estou dando condições para você exercer. Por exemplo, o pastor Klaus, ele me dá capacitação para mim exercer o meu ministério pastoral. Entendeu? Com vistas ao quê? Ao aparelhamento, para que você tenha condição de servir. Porque não é chegar e falar assim, pastor, pode contar comigo para limpar o banheiro. Esse cara nunca vai limpar o banheiro. Mas ele fala isso. Por quê que ele está falando isso? Porque ele não foi capacitado, ele não sabe o que ele vai fazer. Então, por exemplo, ministério, né, da intercessão. Você vai ser capacitada para ser o quê? Uma intercessora. Quem vai te capacitar? A pastora responsável. Ela vai te dar condições, capacitar, ensinar, mostrar. É assim. O pastor vai te dar condição. Os meninos, eu não faço isso com vocês? Eu estou dando... Você entendeu? Agora cai naquilo que o Marcos falou. Ah, não vou colocar os caras vão ficar melhor do que eu. Não, deixa que eu seguro a bronca, eu faço tudo, só deixa eles olhando. O que vai acontecer com eles, Marcos? Ó. Não. O meu papel é capacitar para o serviço. Eu vou capacitar você para trabalhar no reino. Eu vou te dar condição para você trabalhar no reino. Como que eu faço isso? Fazendo junto? Você me vendo fazer, depois a gente faz junto, depois eu mando você fazer. Exatamente. E quando eu mandar você fazer, vai, hein? Não fica, eu não sei. Eu sei que você não sabe, mas se você não for fazer, você não vai fazer nunca. Eu também não sabia quando me mandaram lá para lá, eu também não sabia não. Eu aprendi na raça, na unha. Né? Quando eu mandar, você vai. Vai. Entendeu? E depois Vai. só para isso aqui. Atos 20, 28. Vamos lá. O que o pastor faz? Capacita para o serviço. Os santos. Quem são os santos? Quem são os santos? São os pedidos? São São Francisco de Assis. É os santos. Atos 20, 28. Quem são os santos, gente? as ovelhas. A igreja. Atos 20, 28. 28. E olhai, pois, vós por todo o rebanho do Espírito Santo constituiu bispos. Atos 20, 28. Vamos lá. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, qual é o que o pastor faz, segundo Atos 20, 28? Apacentar, pastorear, mas isso é o que tem aqui, é o que está mostrando. Eu quero que você responda o que não está mostrando. Lá dentro, observa. Atendei por vós e por todo o Rebanho. Sobre que o Espírito Santo constituiu bispos. Como está escrito? Está escrito assim, nem olhar. É quase que um velar, né? Zelar, cuidar, né? O meu tem Cuidar de cuidado de vós cuidar dos mesmos. outros. É, cuidar está escrito na sua. Onde está escrito aí? Olhar por vós. O que eu escrevi aí, onde está escrito aí?
No meu Por também. Cuidar por rebanho. vós No e por primeiro, todo né? Olhai rebanho. por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu. Então, se o pastor não cuidar dele, como é que ele vai cuidar dos outros? Verdade. Vai. É O verdade. que um pastor faz, dona Alexandra, o que o pastor faz? Ele tem que cuidar dele. Como é que o pastor cuida dele? Indo para o shopping, viajando, Gastando. passeando. Gastando. Por exemplo, se eu tenho que capacitar, se eu tenho que capacitar as pessoas, essa capacitação vem de onde? De cuidar de mim. Como que eu vou cuidar de mim? Primeiro, fisicamente. Segundo, emocionalmente. Terceiro, espiritualmente. Como que eu vou cuidar de você se eu não cuido de mim? Você não está bem isso. O que um pastor faz? Ele Quando você ligar para ele e falar assim, pastor, o que você está fazendo? Estou orando por você. Estou estudando a palavra. Entendeu? capacita. Ele está cuidando dele para depois cuidar do rebanho. Por que, Marcos, que os pastores perdem a ovelha? Porque eles não cuidam dele. Entendeu? Beleza, mano? Firme e forte? É ou não é? Se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar dos outros? Como é que eu posso te dar alguma coisa se eu não busco para mim? Deu para entender? Sim. O que mais que o pastor faz? Provérbios 27, 23. Provérbios 27, 23. Isso não tem na apostila, tá? Tá bom? Seu rival. Sim, senhor. Isso eu dei na minha apostila quando eu estava cuidando de mim. Na minha apostila. 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado. Opa! Ou, uma tradução aqui, procure conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. É. O que o pastor faz? Conhecer. Conhece. Conhece as ovelhas, está aí, ó, está escrito aí. O que vocês... Pastoreio. Observa, gente, observa, olha o texto, observa. O que o seu Salomão está dizendo aqui, ó? Vê a necessidade. Procure conhecer o estado, como elas estão. Saiba, Ale, como que você está? Você está bem? Se importar. Ó, Marcos, dá licença, ó, vou olhar bem para você. Você está bem, Ale? Está tudo bem com você? Entendeu? Entendi. Olhar amoroso, olhar de pastor. Se Tem importa. pessoas aqui que quando elas estão passando por mim, elas falam, pastor, tudo bem? Pastor, legal, tá não sei o quê. Eu olho para ela e falo assim, você está bem? E ela começa a chorar. Eu acredito. Porque esse tá bem é tipo assim, ó, eu me importo com você. Exato. Eu não quero saber se você trabalha na igreja, se você Tem ganhou nada, né? 10 mil almas para Jesus, se você deu aula bem. Eu não quero saber, isso é de menos. Eu quero saber se você está bem. Entendeu? O que o pastor faz? Ele cuida do quê? Da alma, ele se preocupa com você como pessoa. Já viu, pastor? Já viu os caras que chegam assim e falam assim, né? E aí, como é que foi lá o culto? E aí, deu certo? E aí, a liga? O culto não, a liga. E aí, a liga? Foi bem? Foi bem? Foi legal? Foi bem? Quantas pessoas tinham lá? Umas 500 pessoas? E aí, podia ser mais, né? 500 pessoas, tá meia boca, né? Tudo certo. Você vai ter que resolver algumas coisas lá. Sua casa tá ficando pequena, né? Tá ficando pequena. Tirou o dízimo? Tirou o E dízimo. aí, fez uma oferta lá? Puxou uma oferta lá? Nossa, já pensou se alguém fizesse isso, né? Não, mas deve ter igreja. Eu mostrei que a minha preocupação Não é com não é com ele. É. Ele abriu a casa dele, ele pôs cadeira, ele pôs comida, ele cuidou das pessoas, ele fez tudo. Mas eu fiz um monte de pergunta para ele, Exceto ele. exceto ele.
E a casa dele está com problema. É Não é a sua casa, tá? Não é Por só estou exemplo, falando de né? você. E a casa dele, e ele está com problema com os filhos, ele está com problema com a esposa. E eu estou nem aí, eu só estou perguntando se deu tudo Estava no certo. hospital até anteontem. Mas Então, o pastor, ele cuida no sentido de que Se importa. ele se importa Nossa, que lindo. com a pessoa. E não o que a pessoa pode dar para ele. Porque é assim, né? O pastor fala, porque tem a palavra que fala assim, é da lã que o pastor tira, né? O sustenta, da lã da ovelha, né? Mas tem pastor que só tira, ele não dá nada. Eu não podia falar essas coisas. Ele tira. Ele arranca, ele suga, a ovelha está magrinha, a ovelha não está conseguindo nem andar, a ovelha está manquinha lá, tal, não sei o que, mas ela continua, né, dando lã, até que ela morre. Aí o pastor fala assim, aí, ó, tá vendo? Sabia, não ia dar para nada mesmo. Misericórdia. Não acontece isso? Sim. Acontece. Tem igreja que acontece isso. Mas na China, Muita igreja que acontece, mas na Quírios não é assim. Graças a Deus. Aqui não, né? Aqui tem um monte de ovelha gorda, essa ovelha senta assim, fica aquelas ovelhas gordas. Ocupando a cadeira, bem verdade. Estou brincando. Essas cadeiras plus. Aqui as ovelhas trabalham também. As ovelhas comem. As ovelhas. Mas as ovelhas são o quê? As ovelhas aqui são o quê? Elas sabem que elas não são um número, não são um cargo, não são um ministério. Você não é um ministério. É uma pessoa, né? Você é uma pessoa. Você é chamado pelo nome. É verdade. Você já viu o dom do pastor Klaus? Ele conhece as pessoas pelo nome. Isso é o pastor. O pastor, ele conhece as ovelhas pelo nome. Que é esse provérbio. Saiba o estado das suas ovelhas. Saiba, se preocupe. Manda uma mensagem, pergunta como está, em que ela está. Se quiser ser pastor, você tem que ter isso no seu coração. 2 Timóteo 2, 24, 26. Tem um antes, né? É, 2,15. 2,15, perdão. 2 Timóteo 2,15. Pode ler, pastor? Eu leio. 2 Timóteo 2,15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esteja preparado. Então, capacitar-se, né? É. Então ele capacita-os para o serviço, ele cuida dele para cuidar dos outros, ele se importa com a pessoa e ele o que também? Estudo. Apresenta-se a Deus, né? Tem autoridade, né? Não é isso. Sabe onde encontrar alimento para o rebanho. Onde está esse fazer do pastor nesse texto aí? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Sabe onde encontrar alimento para o rebanho. Por quê? ele maneja bem a palavra, né? Ele consegue extrair o máximo. A palavra é o quê? O alimento, não é? O alimento. Onde que eu encontro a palavra? Na Bíblia. Onde que eu encontro o alimento? Na Bíblia. Como que eu posso encontrar o alimento? Como que eu posso falar para você onde está o alimento? É porque eu já fui lá, eu conheço. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O pastor leva a ovelha para os pastos, para se alimentar. Agora, se eu não manejo a palavra, se eu não me apresento a Deus, se eu não conheço a palavra, como que eu posso te levar para se alimentar? Se eu não sei, cara.
Se eu não sei onde tem um pasto verdejante, se eu não sei onde você vai se alimentar, se eu não sei o que é alimento, aí eis que eu fico falando, eis que eu te digo, eis que eu te digo, eis que eu te digo, e você vem procurando uma palavra, pastor, eu preciso de uma palavra, pastor. E eu fico, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos, amém, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, amém, irmãos, é isso mesmo, aí, pronto. Você entrou na igreja, você saiu da igreja e você está com fome. Eu não te levei aos pastos verdejantes. Você entrou, você estava com fome, você estava sedenta, você abriu a Bíblia, mas você não comeu. Porque o pastor não te levou. Porque o pastor não sabe onde tem o alimento. Porque ele não estudou. Porque ele está dando alimento que não é dele. Deu para entender? Sim. É responsabilidade do pastor alimentar o povo. Pastor, na versão que eu tenho aqui da NVI, diz assim: esforça-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Essa parte fala sobre o pastor também se santificar, né? Não. Se manter íntegro, Não. dar um bom exemplo. Não. Não? Não. O versículo fala, procura te apresentar a Deus aprovado. Isso não é no sentido de santificação. Isso é sentido de você ter alimento para oferecer. Estudo, preparo, saber onde está a palavra. Isso não tem nada a ver, nem o contexto tem a ver. Quando você fala para receber a aprovação de Deus a quem serve. Isso. Em que sentido essa aprovação? Isso que eu fiquei em dúvida. Em que sentido que ele está Eu falando imagino que aprovação? fosse nesse sentido. Eu entendi o que você falou, mas qual o sentido que ele está falando da aprovação? Você vai ser aprovado por Deus quando... Continua lendo esse texto. Você vai ser aprovado por Deus quando... Ser um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Beleza. Seja aprovado por isso, entendeu? Que você tem. Então, se você vai ser aprovado no sentido de quê? De Deus. Deus vai se agradar com você quando você tiver alimento para suas ovelhas. Sim. Beleza? Entendi, pastor. Obrigado. Não, tudo bem. Qual que é o próximo? 2 Timóteo 2:24. 2:24. É isso mesmo? É, 2:24 ao 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, o que é necessário? O que o pastor faz? No sentido desse texto, o que o pastor faz? Ele defende o rebanho. Disciplinando com mansidão. Ele defende o rebanho com amor e sabedoria. Amor, ele precisa de amor para quê? Para olhar para aquela pessoa que no contexto está dizendo aqui, aquela pessoa que vem debater, que vem atacar, que vem ofender o pastor, ela está, o que o texto diz, né? O que o versículo diz, ela está presa por Satanás. Então ele precisa ter esse discernimento.
mas ele tem que defender. Que a lei falou, a disciplina, quando você está disciplinando uma pessoa, não é que você está ofendendo, você está brigando com ela, você está defendendo o rebanho. Que você precisa, esse é o papel do pastor, é isso que ele faz, ele defende o rebanho. E como ele defende o rebanho? Ele defende o rebanho com amor e sabedoria. Essa sabedoria que ele vai falar com mansidão, com paciência, entendeu? Eu não tenho muita paciência, mas eu estou aprendendo a ter paciência. Tenho dito. Né? Mas eu preciso defender. Sim. Eu preciso defender o rebanho. O pastor precisa defender as pessoas. Ele não pode deixar as pessoas, sabe, receberem qualquer coisa, serem ensinadas por qualquer coisa. Ele precisa defender. Mas esse defender não é com grossura, não é com estupidez, não é com violência. Esse defender é com amor e com sabedoria. A sabedoria está envolvida no quê? De como você vai conversar com a pessoa. Por exemplo, eu fiz uma defesa, né? A pessoa veio até mim e falou assim, porque você tinha que, né, num momento que eu estava ensinando, isso já faz tempo, já não é nem aqui, é em outro lugar, mas a pessoa veio e falou assim, porque você tinha que ensinar dessa forma, você tinha que fazer desse jeito, você tinha que mostrar, as pessoas precisam saber disso e tal. Resumindo, ela estava querendo dar aula no meu lugar. Eu já tinha dado aula, né? Ela estava querendo dar aula no meu lugar. Eu falei, legal, que bonito, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, você fez, eu acho que eu lembro de você, você fez faculdade naquela faculdade de teologia, né? Ele falou, não, eu não fiz teologia. Eu falei, você não fez teologia? Você quer dar aula para mim? Você não fez faculdade, você quer dar aula para mim? Não, então, eu fiz faculdade, eu estudei. Você estudou? Não estudei. Então, fica quieto. Senta e aprende. Porque quando você aprender, quanto mais você aprender, vai chegar um dia que você vai o quê? Ensinar. E o que você vai ensinar? O que você aprendeu de mim. Não é? Porque eu também aprendo. Isso é o quê? É você defender, com sabedoria. Eu perguntei para ele o quê? Se ele tinha feito o que eu tinha feito. Não fiz. Como que você não fez e você quer me ensinar? É o exemplo que você deu da fruta na primeira aula. É o senhor aqui. Por exemplo, chega o seu filho lá, chega o seu filho lá da escola e começa a falar, aquela professora me maltratou, falou um monte, eu fui disciplinado, ela não gosta de mim e tal. Aí no outro dia você vai lá brigar com a professora, né? Aí a professora pega e fala, pai, vem cá, mãe, vem cá, olha sua filha como ela faz a lição, olha aqui. Aí você vai passar vergonha. Então deixa, gente, deixa. Respeita. Isso quando ele defende, quando ele fala dessa questão, Paulo está falando para Timóteo, sabe por que está falando? Porque Timóteo era jovem. Era um pastor jovem. Mas só que Timóteo era um menino estudado, ele tinha estudado, ele era sábio. Ele tinha um chamado, mas as pessoas não respeitavam porque ele era jovem. Então ele falou, disciplina, defende, mas defende com mansidão, com amor, mas defende. Seja firme na defesa. Entendeu? Por quê? Porque tem uma norma, tem uma organização, tem uma regra. Entendeu? Tudo bem? Sim. Perguntas? 1 Pedro 5,24. Vai, alguém lê para mim, eu estou cansado. 5:2, 4. 1 Pedro 5:2 ao 4. O que eu fui procurar 24, eu não sei. De longe dá a impressão, também. né? Lê aí, pode ler, gente. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Até 6. O que está escrito aí? Está falando sobre o quê?
falando. Observa. O que o Pedro está falando? Falsos ensinos, né? Não. Não. Ele está falando para os pastores. Aí já não é questão de conhecimento, aí já é uma questão pessoal. Tem de bom ânimo. Pastoreia o rebanho de Deus, mas não pastoreia com as suas próprias motivações, pensando no que você vai ganhar, nos seus benefícios pessoais. Tem gente que quer ser pastor para ser importante, para ter um título. Lê aí, Fernando, vai, lê aí. A minha tradução está bem diferente, pastor, mas eu vou. Tá. Pastoreie o rebanho de Deus, cuidem dele com boa disposição e não de má vontade. Peraí. Cuidem deles com boa disposição e disposição. não má Má vontade. vontade. Por que você é pastor? Qual é a sua motivação? Se você não aguenta gente, se você não gosta de gente, se você não suporta conversar com pessoas, lembra do que eu falei? Que as pessoas vão te procurar só para falar de problema? Então é melhor não ser pastor. Entendeu? Então você precisa alinhar a motivação diariamente. Por que eu quero ser pastor? Por que eu sou pastor? Por quê? Porque a pessoa manda mensagem para você nesse sentido. Você tem que resolver. E aí, se você tiver... Leia a última frase que você leu. Não de má vontade. Não de má vontade. Não pelo que vocês ganharão com isso. Não pelo que vocês ganharão com isso. Que mais? Mas pelo desejo de servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas que o rebanho não queiram, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. Guiem o rebanho com o seu bom exemplo. E quando vier o Supremo Pastor, a recompensa de vocês será uma coroa gloriosa que nunca perde o brilho. Tá? O que o pastor faz? A pergunta é essa, tá? O que o pastor faz? Ele alinha a motivação dele diariamente, porque ele vai prestar conta. Eu vou prestar conta do que eu falo, do que eu ensino, das coisas que eu levo você, do meu exemplo, entendeu? Por exemplo, eu falo algumas coisas aqui que eu te deixo triste. Cara, se eu te deixar triste, me perdoa, já peço perdão agora, me perdoa. E eu reconheço, viu? Eu reconheço. Porque às vezes a gente é muito impulsivo, a gente é muito, né? Eu falo, tenho esse jeitão meu, tal, não sei o quê, de ensinar, tem essa maneira tal de ensinar. Mas se, por exemplo, em algum momento eu magoar e chatear você, me procure, porque eu vou ser o primeiro a me pedir perdão. Agora, eu preciso alinhar a minha motivação diariamente, por quê? Porque é fácil você se, vamos lá, Cris, desanimar, ficar chateada, falar que não vale a pena. Não é? Não é? Então, todo dia de manhã eu pergunto, por que eu faço o que eu faço? Ou achar até que a glória é nossa, né? É nossa, é Não. nossa. Vaidade, o ego, Vaidade. orgulho, essas coisas. E, né, quando as coisas estão dando errado, falar, tal. E quando as coisas estão dando muito certo? É, Qual é a minha motivação de fazer as coisas? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu não estou reclamando, mas eu poderia, me falaram, me pediram, me imploraram, falaram, não, tá, não sei o quê, e eu não estou jogando, gente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, estou falando em nome de Jesus, amém? Amém. Não estou jogando peso em cima de vocês, mas eu podia falar com o Odílio, vamos adiar a aula que eu quero ir ver meu sobrinho nascer. É lícito? É lícito isso? Eu tenho direito? Sim. Tenho, mas por que eu não faço? Porque eu quero ser Porque é a exemplo. motivação. Porque eu tenho uma responsabilidade com você. Porque eu não estou aqui de brincadeira. Eu não estou aqui porque eu não tenho nada o que fazer. Eu não estou jogando peso. Vocês estão entendendo? Sim. Vocês estão entendendo? exemplificando, Eu não estou aqui, eu respeito você. Você saiu da sua casa, você saiu do seu trabalho, você está cansado também, igual eu. Você tem suas. As irmãs, as mulheres, têm um monte de roupa lá, tudo parado. Eu mesmo acabei de pensar nisso. Eu tô brincando. Tem um monte de coisa lá. Entendeu? Aí de repente eu falo, voltando, não estou falando de ninguém, não tô, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos falando de responsabilidade de motivação, então, nós estamos falando disso. Então, eu quero deixar bem claro aqui, para o Marquinhos não ficar falando que eu falei outras coisas, tá, Marcos? Tá bom? Eu estou falando o seguinte, que eu respeito você, e
seria chato de você chegar e ouvir assim, falar assim, ah, hoje não deu para mim ir porque eu não estava muito bem. Pô, cara, você tem compromisso. Entendeu? Você entendeu? E isso eu não estou falando de mim, eu estou falando de todo aquele que exerce o pastorado. Você tem compromisso com as pessoas. Você falou que você vai, você tem que ir. Você falou que você vai no horário, vai no horário. Se você não puder ir, que morreu alguém, deu algum problema, ligue para a pessoa, peça perdão e remarque. Remarque, fala, não consigo ir agora, mas vamos remarcar, um dia eu vou. Mas não deixa a pessoa ficar na mão, por quê? Porque você responde a um rebanho que não é seu e você vai prestar conta disso. É muito sério isso. E por último, para não ficar pesado no final da aula, né? Vocês ficaram meio chateados. Mas vocês entenderam o que eu falei, entenderam? Sim. Eu estou bem, gente, eu estou de boa, amanhã eu estou indo ver lá no cozinho, né? né? Mas vocês entenderam qual foi o sentido que eu falei? Entenderam? Sim. Tá? Porque não tem coisa pior, né? De você perceber que você não tem valor nenhum, né? Você não tem importância. Você pode ser... Ah, deixa de lado. Não, não é. É sério, gente. O pastor, você está falando aí, e aí talvez nem seja todo o contexto, né? Mas eu lembrei da passagem lá que acho que Jacó fala, quando ele está falando com o sogro, né? Quando ele cuidava do rebanho e ele prestava conta até dos animais que acontecia alguma coisa e não era por culpa dele, né? Por negligência dele. E assim, a gente, de uma certa forma, a gente tem essa, se você vai ter mesmo a responsabilidade, né? Ele coisa respondia até por aqueles que não era ele que cuidava, mas era do sogro. Então, ele estava dando conta, ele estava prestando conta. Eu sigo o exemplo aqui. Eu tenho um exemplo para seguir. Entendeu? Então, se eu tenho um exemplo para seguir, eu não estou seguindo esse exemplo, eu não estou sendo verdadeiro com aquilo que eu creio. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, mas não é comigo. Entendeu? Não sei se vocês entenderam, eu não quero ser pesado, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ser chato, ai, pastor disciplinador, eu não quero ser esse cara. Mas é que é tão bonito quando você fala com a pessoa, vamos combinar tal, aí você sabe assim que a pessoa vai estar lá, que vai dar certo, que a pessoa vai chegar no horário, sabe? Não tem coisa ao contrário, pior, que você falar assim, você chamou aquele pastor? Eu chamei, mas ele... Nem adianta falar com ele. Nossa, Sabia sim. Nem adianta, esse daí, esse daí. Não, vamos procurar outro. Eu não estou falando de ninguém, não estou falando que eu sou melhor que ninguém. Eu não sou, eu sou o pior sabe, eu sou o menor aqui dos pastores daqui. Entendeu? Mas o que eu estou falando, a gente está ensinando é isso. Seja uma pessoa de moral, de respeito para as pessoas, respeite as pessoas, respeite o tempo das pessoas, respeite a vida das pessoas, respeite. Quando você faz isso, você é respeitado. As pessoas te honram. Falar com o Marcos, eu posso combinar o que for. O que eu falei, não precisa nem escrever. Eu falei para falar. Gente, não tem coisa melhor. E por último, vamos lá. 6, 36, 37. 6, 36, 37. Eu vou ler no 35. Não, 34. Ao se embarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus. Eles disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Pronto. O que o pastor faz? Alimenta. Ele dá. Alimenta. Com amor, compaixão, companheirismo, oração, apoio, incentivo, ensino, que mais? Tem muitas coisas que a gente pode alimentar as pessoas. Entendeu? Beleza, gente? Terminamos. Tira uma foto aqui.
pra gente, quem pode a Lígia, né? Tirar foto. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tá? Se ficou alguma coisa muito pesada assim, me perdoem, me desculpem. Tudo quanto fazer. Se eu falei muito, tudo fizer considerado. A gente ora mais tarde.